Fala pessoal, no conteúdo de hoje nós vamos tratar sobre os mitos do valuation. Como assim, Caretza? Isso mesmo, tá? É uma ferramenta bem importante, muito utilizada, seja por investidores iniciais ou por investidores que já estão há um longo tempo nessa trajetória dos investimentos, tá? Mas que deve ser avaliado com cuidado sobre o que está por trás desse valuation no sentido dos mitos que circundam o valuation, tá? Então não saiam desse vídeo, fiquem ligadinhos que vocês vão saber os aspectos mais importantes sobre esses mitos. Para quem não me conhece, eu sou a Caretza Moreira e faço parte do time da VG Research. Então, vocês devem estar se perguntando, como assim? Mitos sobre o valuation, uma ferramenta tão importante, uma ferramenta tão robusta, tão complexa, existem esses mitos? Se é mito, é importante eu ficar sabendo? Sim, gente, esses mitos existem mesmo, tá? E aqui a gente vai trazer alguns, mostrando para vocês quais seriam esses mitos, tá? É importante sim, dado a sua existência, que vocês entendam, para que vocês não venham a se confundir sobre o qual é e o que é o valuation, tá? Então é importante entender cada um deles. Vocês já devem ter escutado falar, né, no mundo dos investimentos, diversas expressões associadas ao valuation. É super normal. Como, por exemplo, quanto mais números tiver no valuation, melhor. Deve ter número lá que eu nem sei do que se trata, mas já que tem muito número, é mais confiável. Quanto mais informações, melhor. Aquele determinado analista disse que considerou 1000 informações, enquanto outro analista considerou 50. Então, com certeza o de 1000 tem mais informações, ele é mais robusto. Exatidão, outra palavra associada ao valuation. Precisão, também. Preço não importa. Atemporal. Bom, gente, então são todas essas expressões e mais um conjunto de outras, tá? Que a gente vai visualizar em outros conteúdos. Mas hoje eu vou trazer um dos que eu considero mais importante, tá? Que a gente precisa ficar ciente sobre eles para que não venha a trazer uma análise viesada sobre o processo de avaliação de empresas, que é o valuation, tá? Então, muito cuidado com essas expressões para que vocês venham entender direitinho o que significa o processo de avaliação, mais especificamente o valuation. Então, o mito 1. O mito 1, ele diz o seguinte: valuation é uma busca objetiva pelo valor real da empresa. Gente, eu venho te dizer, a avaliação, ele possui viés de quem o faz. Não significa erro do valuation, mas o valuation, ele não tem como lhe trazer um valor real. Por quê? Por conta das expectativas futuras, das gerações futuras de caixa. Então, como um valuation vai lhe trazer um valor real? Obviamente que o seu objetivo, de acordo com as premissas fundamentais, é trazer para os valuations os fundamentos que retratem da forma mais precisa possível o valor da companhia. Mas não tem como afirmar que aquele é um valor real. Afinal, você projeta com base em expectativas também futuras e também com base em um histórico. E esse histórico, ele não é determinístico do futuro. Ele influencia na avaliação, mas ele não é determinístico do futuro. Então, por isso, tenham cuidado, tá? Que o valuation, ao trazer um número, ao trazer um valor sobre aquela companhia, aquele valor, por mais que ele seja, né, diferente do preço, não significa que é o valor real da companhia. Ele tem o viés certo do analista no sentido das expectativas que ele deposita. Se ele estiver com um viés, por exemplo, positivo, um pouco pessimista, aquilo vai influenciar na sua análise ao determinar, por exemplo, um spread, ao determinar, por exemplo, uma taxa de juros futura, enfim, tá? As suas premissas. O que não quer dizer que o valuation está errado, tá? Existem alguns valuations mais esticados, outros nem tanto, alguns com valor, né, mais superior do que outro, o que não significa que os analistas estão errados, mas sim as premissas que foram utilizadas foram aquelas que chegaram àquele determinado valor, mas que de todo modo não é um valor real. A busca ao máximo é atingir esse valor justo, mas para isso aqui às vezes existe, né, deve existir, né, falo isso porque na VG Research existe o preço teto, né, e deve ser feito assim também com outras casas de análise, mas adota-se um preço teto que é um valor, né, abaixo do justo, justamente considerando aí essa margem de risco que existe, né, na concretização desse valor justo,
tá? Então, a busca real pelo valor da empresa é, de fato, uma busca constante, mas levando em consideração que existem fatores de incerteza associados ao processo de análise. Por exemplo, eu trouxe até um exemplo para ilustrar para vocês da Odontoprev, né, que é uma empresa de produtos odontológicos, né, de um seguro, enfim, de planos odontológicos, que no seu próprio site de relações com investidores, vocês conseguem visualizar as projeções de mercados. Se vocês forem lá no abinha, né, esse que eu trouxe são os consensos das projeções, né, ou seja, juntando todo mundo, vamos dizer, a média, né, dessas projeções. Então, várias casas de análises financeiras, bancos, enfim, trazem aí as suas projeções acerca de diversos indicadores da companhia, como, por exemplo, o número de beneficiários, receita, o EBITDA, a margem EBITDA e o lucro líquido. Algumas companhias, se vocês analisarem, clicarem em cada uma delas vai trazer as suas projeções, diferente das outras, tá? Significa que cada uma delas usou premissas, né, diferentes que chegaram naqueles valores. Não quer dizer que uma está errada ou outra está correta, tá? O que precisa ser analisado e ser considerado é identificar quais foram esses fundamentos que foram utilizados por cada um desses analistas, né, na análise para se chegar a esse valor justo. Mas o que vocês entendam é que a busca, né, é constante, o objetivo é se aproximar ao máximo do valor da companhia. Mas devido ao fator incerteza, cada um traz as suas projeções. Então, por isso que existe incerteza. E a importância, aí sim reside a importância de vocês, né, possuírem casa de análise que traga essas análises mais confiantes possíveis. O mito 2. Uma boa avaliação fornece uma estimativa precisa de valor. Esse mito, ele complementa o anterior, né, para falar do quesito exatidão, né? O valuation, gente, não parte de uma ciência exata, tá? E sim da subjetividade. Por quê? Porque ali são utilizadas premissas subjetivas, né? Ou seja, depende do avaliador, depende das expectativas e também daquilo que é divulgado pela companhia. O analista, ele tem informações externas que são divulgadas pela empresa, né? Então, de acordo com o que é divulgado, de acordo com o que ele espera, e isso partindo do que a companhia, né, relatou para o mercado, ele traz ali as suas projeções. Então, a vantagem do valuation é que, de acordo com essas premissas, você pode sim, né, chegar ao valor da empresa. E um valuation, devido a essa subjetividade, ele nos permite, né, e nos proporciona essa ferramenta de valor. Senão, nós teríamos até hoje, né, apenas o preço como um critério de valor. E a gente sabe, né, que isso é um pensamento retrógrado e hoje existe a ferramenta valuation para que a gente venha identificar o valor das empresas, tá? Então, é de fato uma vantagem dela a utilização, né, da subjetividade. Então, isso não passa de um mito, que é um valor exato. Então, por mais que vocês utilizem um valuation por um analista, que vocês venham a utilizar as mesmas premissas para chegar a um valor, mas de fato aquela é uma avaliação subjetiva e não a estimativa precisa, exatidão do valor, e sim se aproximando ao máximo, né, do valor da empresa. O mito 3. Quanto mais quantitativo for, melhor é o modelo de valuation. Bom, gente, nem sempre, né? Não vou aqui afirmar que não seria um modelo bom, tá? Se um modelo o mais quantitativo for o que trouxer o máximo de informações, tá? O interessante é vocês utilizarem o princípio da parcimônia, que é isso. Se vocês precisam de poucas informações para resolver um problema, então vamos utilizar poucas informações, desde que elas sejam úteis. O importante é que vocês utilizem informações que vão trazer, de fato, né, mudanças, vão ser relevantes para aquela sua tomada de decisão. Informações sobre aquisições, novos negócios, projetos, decisões de investimento, de financiamento da companhia. Então, isso é importante, tá? Vocês vão considerar um determinado fato, uma determinada informação que não venha oscilar nem trazer qualquer modificação no valor da companhia, não deve ser levada em consideração, tá? Então, isso seria, sim, a adoção do princípio da parcimônia e não chegando à conclusão de que se um modelo quanto maior for, mais quantitativo for, mais interessante é ele, tá? Então, cuidado, essa não é um critério de seleção do melhor valuation, e sim aquele que traz a maior representatividade em relação ao valor da empresa. O mito 4. Uma avaliação bem feita é atemporal.
Gente, o mundo está em constante evolução, em constante mudanças, né? Hoje a gente acorda, a gente vai dormir com um cenário, acorda amanhã com outro cenário diferente. Seja porque está acontecendo questões geopolíticas, sejam por questões eleitorais, sejam por questões fiscais, reformas, enfim, né? Qualquer situação, seja até do mercado ou até mesmo inerente à empresa. Então, gente, é claro que isso é um mito. Uma avaliação bem feita, se ela for bem feita, então significa que ela vai passar milhares de anos com aquela avaliação. Não, gente, se a empresa fizer novas aquisições, por exemplo, e que se não trouxerem boas sinergias para ela, aquele valuation ele já precisa ser alterado. Ele já foi alterado naturalmente. Você precisa, então, mudar o seu modelo, né? Então, cuidado, gente, que por mais que uma avaliação seja bem feita, ela não é atemporal. Ela está em constante mutação, em constante evolução, tá? Então, se foi feito um valuation há 2 meses, há 3 meses, se acontecer um fato, tá? Isso vai ser determinístico também da sua mudança ali de valor. O que precisa ser levado em consideração é se aquela informação é relevante para fazer a alteração do valuation. Então, se houver alteração do valuation, não significa que o analista, ou mesmo a casa de análise, errou naquela recomendação, mas sim que acontecem diversos eventos que trazem aí alterações no valor. O que diferencia e traz a confiabilidade é sempre o acompanhamento dessas alterações. Lembrando que o preço ele pode sofrer alterações e não ser ocasionado, né, por mudança de valor de fundamentos, o que não justificaria uma mudança de valuation. Então, por exemplo, aqui eu trouxe apenas um exemplo, né, digamos, das cotações da VEG, né, um gráfico nem de muito tempo, de 2020 a 2022, e a gente percebe, né, que nesses anos ela trouxe aí diversos noticiários, por exemplo, né, com VEG acumulando alta, um tombo, uma deterioração das margens, enfim. Então, a gente percebe, né, que se por mais que uma avaliação tivesse feita ali em 2021, por ser uma companhia resiliente, por ser uma avaliação bem feita, ela seria atemporal. Não. Se essas mudanças aí, nessas variações, que são apenas ilustrativas de preços, estiverem atreladas aos fundamentos, o valuation ele deve ser alterado. E muitas das notícias, por exemplo, aconteceram com pessimismo do mercado, certo? Questões futuras de taxas de juros, inflação, de custo, que acabaram que o mercado depositando uma expectativa negativa na companhia. E em trimestres posteriores ela trouxe até um resultado favorável. Então, nesse gráfico, né, está embutido muitas situações, inclusive a expectativa do investidor e não necessariamente os fundamentos da companhia. Um outro exemplo foi no caso da cotação da Vale, né, que aí a gente percebe que com alguns desastres que aconteceram da companhia, né, no seu operacional, trouxe oscilações, né, nos anos que aconteceram, tá? Em uma cotação desde 2008, né? Então, a gente consegue perceber que aconteceram oscilações. Então, se tiver um analista que fez ali o valuation e em seguida aconteceu um desastre, né? Uma explosão de uma barreira da barragem, o analista errou, a avaliação não era bem feita porque não seguiu no curso do tempo. Não, gente, a avaliação ela não é atemporal. Se surgir algum fato que venha mudar os fundamentos, o valuation ele deve sim ser alterado. Um outro mito: o produto da avaliação é o que importa, não o processo. Calma, gente, ele está dizendo aqui que quando você chegar a um preço final, lá o valor daquela empresa é isso que vai importar, e não como foi feito e nem as premissas. Com certeza não, tá, gente? É interessante como a empresa gera fluxo de caixa, como está o seu endividamento, suas decisões de investimento, de financiamento. É importante você entender a empresa, entender o case, tá? E não apenas o número final. Então, se preocupe, por mais que você tenha um valor, em entender como aquela companhia ela opera, como ela gera caixa, como estão os seus fundamentos, e não o númerozinho final, tá? Então, por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo de uma companhia, tá, aleatória, em que a gente lá no final tem o valor por ação, 20,69, e o valor da ação, né, em determinada data estava 14,58, um upside aí, né, de 42%. Percebam que o valor, né, está diferente da cotação atual do preço, né, indicando um aumento aí, né, um retorno para vocês positivo. Eu não devo avaliar somente esse número, tá? Eu tenho que entender constantemente como a empresa está gerando valor, como está o seu nível de endividamento, suas decisões de investimento, como ela está trazendo os seus números, tá? O crescimento do seu operacional, do seu financeiro e, enfim, e não apenas o número final. E por último, no conteúdo de hoje, vamos ver o último mito.
que é o preço não importa. Não, né, gente? O preço importa sim. O preço, ele é o pontapé inicial no processo de avaliação de empresas. É por meio dele que eu sigo, né, uma orientação até para decidir quando avaliar uma empresa, né? O preço é muito importante. O preço, ele indica para você, a partir do valor justo que você possui, uma oportunidade ou não de compra de uma empresa, né? Então, ele é super importante. Então, o preço importa sim. Por mais que você já tenha entendido a importância do valuation, né? Porque ele deve ser utilizado, sempre deve ser utilizado, deve ser um direcionador, mas lembre-se que o preço, ele sempre vai importar. Então, pessoal, se vocês gostaram do conteúdo e não estão inscritos no canal, se inscrevam, ativem o sininho das notificações, nos sigam também nos blogs e no canal da VG Research no Instagram. Até a próxima!